Amém. Vamos ficar de pé, queridos, em reverência à palavra de Deus e abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Zacarias, no capítulo número 9. Vamos ler do versículo 9 até o versículo 12. Zacarias, capítulo 9, do verso 9 ao verso número 12. Você achou aí na Bíblia? Quase lá no final do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 9, do verso 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em quem não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém? Graças a Deus. Pai, como é bom estar na tua casa, e como é bom poder meditar na tua palavra, Pai. Como é bom receber instrução, ensino do Senhor, porque a tua palavra é que traz direção para a nossa vida, e nós precisamos dessa direção, porque por nós mesmos não sabemos muitas vezes o que fazer. Precisamos que o Senhor fale conosco, por isso a tua palavra é a lâmpada para os nossos pés, é a luz para o nosso caminho, e se andarmos por ela, iluminados por ela, jamais viemos a tropeçar, Pai. Eu creio nisso, eu te peço essa noite, vem falar conosco, vem abrir os nossos olhos, abre os nossos corações para recebermos aquilo que o Espírito Santo quer ministrar, e ministra com liberdade a cada um de nós aqui, Senhor, para que seja noite de salvação, de mudança, de transformação de vidas. E usa, Senhor, a minha vida como um instrumento teu, apesar das minhas limitações, que eu seja um instrumento nas tuas mãos e que a unção do Espírito Santo esteja sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra de acordo com a tua vontade. Assim oro com os irmãos, em nome de Jesus. Amém? Podem sentar, irmãos. Amados, o profeta Zacarias profetizou estas palavras aproximadamente 520 anos antes de Jesus vir a este mundo. 500 anos antes de Jesus surgir, nascer, Zacarias trazia esta profecia. E você que conhece a palavra de Deus, certamente deve ter identificado aquilo que Zacarias predisse aqui, com aquilo que aconteceu quando Jesus, naquilo que chamamos sua entrada triunfal em Jerusalém, entra em Jerusalém montado num jumento, e o povo estende sobre o caminho ramos e folhas e saúdam ao Senhor, dizendo: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Isso foi predito pelo profeta Isaías, pelo profeta Zacarias, 500 anos antes de Jesus. E ele diz no versículo 9, como lemos aqui: Alegra-te muito, ó filha de Sião. Está falando de Jerusalém. E eles se alegraram, foi uma entrada jubilosa, o povo fazia festa à medida que Jesus entrava na cidade. Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei. O rei Jesus está chegando, diz o texto, e ele é justo e ele é salvador, dizia Zacarias a respeito do Senhor. Mas além disso, ele é humilde, ele vem montado não numa carruagem cheia de cavalos poderosos e cheias de ostentação. Ele vem montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Assim, com precisão, o profeta, tantos anos antes, descreve de que maneira Jesus entraria em Jerusalém para ser exaltado, aplaudido,
ovacionado por aquele povo que naquele momento manifestava alegria pela entrada do Senhor naquela cidade, daquela maneira tão humilde, num jumento que nem era dele, e foi pego emprestado. Assim entrou o Senhor Jesus naquela cidade. Só que mais do que a emoção desse momento, o texto está descrevendo para nós também o que aconteceria com a vinda do Messias. Que diferença iria fazer a vinda de Jesus a esse mundo? Zacarias continua escrevendo a respeito disso, e ele apresenta o Messias como um libertador, que viria para libertar o povo da escravidão, que viria como um libertador daquela nação, e assim o profeta Zacarias o está descrevendo. No versículo 10 do capítulo 9, ele diz: destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Está dizendo Zacarias o que seria o Messias, aquele que trará paz, exatamente como disse Jesus, ao afirmar: deixo-vos a paz vos dou. Exatamente como disse o profeta Isaías também, afirmando que o Messias seria o príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, afirmou Isaías a seu respeito. E aqui Zacarias diz a mesma coisa, falando que Jesus traria paz, e o seu reino se estenderia sobre toda a terra, não apenas sobre Jerusalém, não apenas sobre os judeus, mas sobre toda a terra. Ele reinaria, como está aqui predizendo a palavra do Senhor. Mas, acima de tudo também, Zacarias diz que o Senhor, o Messias, é aquele que liberta os cativos. Diz o versículo 11 do texto: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Está dizendo Zacarias, que o Messias viria também para libertar da prisão existencial, da prisão da falta de esperança. Viria ele também para libertar os cativos da cova em que não havia água. Viria o Senhor para promover uma grande libertação para todos aqueles que se voltassem para ele. Em poucas palavras, Zacarias está 500 anos antes dizendo o que Jesus viria fazer. Amados, isto é uma tremenda esperança para toda a humanidade. Todos aqueles que hoje se encontram cansados, sobrecarregados, desiludidos, sem esperança, aprisionados por vícios, por pecados de toda sorte, de toda natureza, por pensamentos pecaminosos, por prisão existencial, para todos os seres humanos que se encontram nesta situação, o que o texto está dizendo é que em Jesus há esperança desta situação ser completamente revertida, porque foi para isto mesmo que veio. Ele não veio apenas para salvar, mas ao salvar, libertar. E ao libertar, te dar uma vida completamente diferente daquela vida que você levava até este momento. Foi isso que Jesus veio fazer, e é isto que Zacarias está retratando na sua profecia. Qual a condição daqueles que precisam do Messias, segundo o texto está dizendo? Porque, veja, ele veio para todos, como o próprio Zacarias fala. Não apenas para os judeus, mas para reinar sobre todos. Ele veio desta maneira, mas muitos não encontram com ele, muitos não se rendem nem se submetem a ele. Então, há uma característica naqueles que precisam do Messias. A primeira coisa a fazer é reconhecer que precisa dele. A Bíblia diz que Jesus, lá em Lucas 19:10, diz assim: o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. A pessoa que não imagina estar perdida não pode ser encontrada por Jesus. Muitas vezes a pessoa imagina que não está perdida, então é difícil Jesus poder fazer algo por ela.
Mas quando o homem se reconhece nesta situação, nesta prisão existencial, nesta perdição, aí sim é a oportunidade para o Senhor agir, salvar e resgatar essa vida. Então o Senhor Jesus, ele veio para aqueles que realmente precisam do Messias. E quem são esses? O versículo 11 do texto diz: quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Ele veio para quem está preso, aprisionado, numa cova sem água, como diz o texto aqui. Prisioneiros são aqueles que não têm liberdade de ir e vir, estão aprisionados. Existem muitas pessoas que nós conhecemos que aparentemente estão livres, porque podem ir para onde quer que desejem, podem fazer aquilo que querem fazer, mas lá no fundo, nós sabemos que elas estão prisioneiras. Prisioneiras pelo pecado, que as acorrenta, que as escraviza e que seca a sua vida por dentro. Então, são esses aqueles que realmente precisam do Messias. E esta é a condição de toda criatura humana. Porque a Bíblia diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus. Então não há nenhum de nós que tenha glória própria. Nós carecemos, precisamos da glória de Deus se manifestando em nossa vida. Então todos nós, antes de conhecer a Cristo, estávamos assim, como prisioneiros. Não tínhamos liberdade, embora achássemos até que tínhamos esta liberdade. Mas na verdade não a tínhamos. Estamos como numa cova, e não são poucas as pessoas que testemunham dessa maneira, que entram num abismo existencial, entram num abismo emocional e se sentem como que estivessem numa cova, num buraco profundo, da onde não conseguem sair. Esta é a ilustração que Zacarias está fazendo, e é uma ilustração perfeita para aquele que não conhece a Cristo. Por quê? Porque está nesse buraco, não consegue sair desse buraco, não tem água nesse buraco. A fuga é impossível porque as trevas são densas. Quanto mais profundo o buraco, menos luz entra. E mais densas são as trevas naquela cova. E isto é um destino cruel, é um desconforto constante e presente na vida de muita gente. Hoje em dia estamos vivendo a época dos maiores problemas emocionais. Não são poucas as pessoas que andam por aí atrás de uma ajuda espiritual, emocional, uma ajuda na alma, porque se sentem como neste buraco. São diversas as síndromes que hoje atacam as pessoas. Síndrome do pânico, síndrome de tantas coisas, medos e mais depressões e tantas outras coisas que acometem a pessoa e que a colocam nesse abismo. Imagina comigo a figura de uma cova aonde você foi lançado e está escuro lá dentro e não há a menor possibilidade de você, por meios próprios, sair daquela cova. Por mais que você arranhe aquelas paredes, pelo tamanho da profundidade daquela cova, não há nenhuma chance para você sair dela. Assim são as pessoas que Jesus veio salvar. O que é preciso é que a pessoa reconheça que está nessa cova. A maioria das pessoas que não são salvas não o são porque não querem reconhecer esta realidade. Não querem admitir que estão nessa cova. De alguma maneira acham que suas vidas estão tudo bem. De alguma maneira imaginam que estão vivendo, mas na verdade estão prisioneiras. Na verdade estão enterradas nessa cova. E diz o texto que a cova era uma cova sem água. Não são poucas as pessoas que estão hoje como sedentas, secas no seu interior, querendo algo e não conseguem. Muitos nem percebem a própria secura de vida. Vida seca, vida sem água, sem esperança, sem luz, num buraco, numa cova, da qual não podem sozinhos se libertar. É para esses que veio o Senhor Jesus. Só que esses, como eu disse, são todos nós. Sem Cristo, a Bíblia diz, estamos nas trevas. Sem Jesus, o que a palavra de Deus afirma
é que estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Ele nos trouxe salvação. Ele nos tirou da cova, Ele nos tirou do buraco, Ele nos tirou da secura. Mas são poucos aqueles que reconhecem isso. Estão vivendo uma vida árida, mas não são capazes de reconhecer a própria aridez da sua vida e da sua situação. E Deus promete e propõe a partir de Jesus uma esperança de livramento. Porque o que o texto diz aqui no versículo 11 é o seguinte: quanto a ti, Sião, por causa de quê? Do sangue. Sangue de quê, irmão? Da aliança. Veja, do sangue vertido por Jesus. O poder está no sangue de Cristo, que foi vertido por nós para nos tirar dessa cova, para nos resgatar desse buraco existencial, para tirar a nossa vida desta secura. O sangue da aliança foi derramado. E ele diz: tirei os teus cativos da cova. Veja, ele tira os teus cativos. Ele diz: eu tirei, eu já fiz, eu já realizei essa obra. Ao morrer na cruz, Jesus já proporcionou o que era necessário para que qualquer pessoa possa sair da cova. Por isso a Bíblia diz lá em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele, qualquer um daqueles que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, Deus já tirou, mas a pessoa quer continuar na cova. Deus já botou, já lançou a escada, Deus já lançou o recurso, Deus já deu a oportunidade, mas a escolha é de cada um de nós. Deus nos deu também a liberdade de escolher. Você pode sair da cova, mas se você quiser ficar nela, não há quem te tire de lá, nem você mesmo. Se você quiser permanecer nela, paciência. Mas os recursos, Deus já deu, Ele já tirou, Ele já fez o que era preciso ser feito. O sangue da aliança já foi derramado. Basta agora que você se renda e receba o benefício que Ele proporcionou para você. Veja, o Senhor conhece muito bem cada um de nós. Queria ler contigo Provérbios capítulo 15, versículo 3. Está escrito assim: os olhos do Senhor estão aonde? Estão em todo lugar. Fazendo o quê? Contemplando os maus e também os bons. Quer dizer que Jesus conhece todas as pessoas. Todos os que estão e os que não estão na cova. Ele conhece todos, tanto os maus quanto os bons, porque os seus olhos estão sobre nós. Mas nós, muitas vezes, tentamos nos esconder dos olhos do Senhor. E talvez alguns imaginem que a cova seja um bom lugar para se esconder do Senhor. Na cova de trevas, na cova de sequidão, no isolamento. Talvez a pessoa imagine que esta seja a solução para a sua vida. Mas não importa onde você estiver, os olhos do Senhor estarão sobre você. A Bíblia diz no Salmo 139 que ainda que você vá para o mais alto dos montes ou desça ao mais profundo abismo, os olhos do Senhor estarão sobre você. Então não há como se esconder do Senhor. Mas a decisão precisa ser tomada por cada um de nós. A decisão de sair da cova pelo caminho que o Senhor proporcionou. Sabe qual é o outro problema, queridos? É que muitas vezes a pessoa até reconhece que está na cova. Ela até reconhece. Acontece lá dela reconhecer que está na cova. Reconhecer que está sem água, reconhecer que está nessa pindaíba de vida. Mas ela imagina que ela sabe como sair da cova. Ela imagina que com os seus próprios recursos, com a sua maneira de agir, de ser, ela mesma dará conta de tirar-se da cova. Esse é o maior dos enganos, irmãos. Só o Senhor pode nos tirar de lá. Só o Senhor pode trazer luz para as trevas. Só Ele pode nos resgatar. E o caminho é Ele que determinou. Por isso Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Você não vai sair da cova por um atalho. Você não vai sair da cova por uma cordinha que alguém joga para você. Você só vai sair da cova pelo caminho que é Jesus. Não há outro caminho para que você saia desta cova, deste lugar de trevas e de escuridão.
Então o Senhor tem o poder e o direito de libertar qualquer um dos cativos. E o melhor de tudo é o que a Bíblia diz sobre isso. Leia comigo João 8,36. João, Evangelho segundo João, capítulo número 8, versículo 36, olha o que diz a palavra de Deus. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só se o Filho libertar. Se não for o Filho a libertar, essa liberdade é falsa. Existem algumas pessoas que acham que se libertaram de drogas, de problemas existenciais, de problemas mentais, de problemas de todo tipo. Elas acham que por algum método, por alguma ciência, por alguma coisa, de fato se libertaram. Mas o que a realidade comprova é que a maioria delas não se libertou coisa nenhuma. Estão apenas vivendo um estado momentâneo de libertação. Mas o que a Bíblia diz é que se Cristo libertar, se o Messias, o Rei, o Senhor libertar, e para isso ele veio e para isso verteu o seu sangue, verdadeiramente sereis livres. Só se Cristo libertar. Se não for ele, qualquer outra liberdade é aparente e enganadora. Veja o que diz o texto em Zacarias, voltando lá no capítulo 11, no versículo 11. Por causa do sangue da aliança. O sangue da nova aliança que o Senhor verteu, é por causa dele que a libertação de fato acontece. E é isso que nós temos que entender. A Bíblia diz, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Está textual na palavra de Deus. Por isso, era necessário que Jesus desse sua vida. Se não fosse necessário, ao orar ao Pai, como Jesus orou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, o cálice teria passado, mas não era possível, porque o sangue precisava ser derramado. Então hoje, qualquer um que achar que pode se salvar sem o sangue, está na verdade desdenhando daquilo que fez o Senhor, do sangue que foi derramado, como se este tivesse sido derramado inutilmente. Não valeu para nada. Porque eu acho que eu consigo de outro meio. Eu acho que eu consigo de outra forma. São aqueles que dizem, todos os caminhos levam a Deus. Leva coisa nenhuma. O caminho que leva a Deus é Jesus. Os outros levam para o inferno, querido. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então só Jesus leva para o céu. Se houvesse outro caminho, se houvesse outra chance, se houvesse outra oportunidade, não era necessário o sangue ser derramado. Mas como diz o texto, foi por causa do sangue que você foi liberto. Foi por causa do sangue que cada um de nós aqui, que já experimentou a libertação, foi verdadeiramente liberto. Foi por causa do sangue de Jesus que nós hoje desfrutamos de uma vida que não está aprisionada na cova, que não está sufocada nas trevas. Vivemos na luz do Senhor, por causa do sangue que foi derramado em nosso favor. Não há outra maneira, não há outra forma disso acontecer. E quem conhecer a bênção da aliança e o poder do sangue, nunca mais será prisioneiro. Se, pois, o Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livres. Nunca mais você será prisioneiro. Nunca mais as trevas cobrirão você, porque Cristo tirou você da cova e trouxe você para a luz. Você saiu do buraco e veio à tona para viver e vivenciar tudo aquilo que Deus proporcionou para você, através do rei humilde que entra em Jerusalém montado num jumentinho. Foi isso que o Senhor fez para todos aqueles que se submeterem a Ele. E a palavra de Deus continua em Zacarias capítulo 9, dizendo no versículo 12, o que fazer uma vez que você foi liberto? O versículo 12 diz assim, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Está nos dizendo o Senhor, voltem à fortaleza, e não é a capital do Ceará. Me perdoem os meus irmãos cearenses. Mas a fortaleza que o Senhor está propondo para nós é uma outra muito superior a esta. Muito superior. E Ele está dizendo, você foi liberto? Agora volte. Volte à presença do Senhor, da onde você jamais deveria ter saído.
Volte à fortaleza. Antes você era um preso de esperança. Agora você é alguém que tem uma real esperança. Volte à fortaleza, ó presos de esperança. Antes você não tinha esperança para nada mais. A gente vivia a vida como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro. Agora, você que foi salvo, você sabe que existe um amanhã. Você sabe que existe vida eterna e também condenação eterna. Você sabe que há uma eternidade a ser vivida e desfrutada. Então agora você possui uma viva esperança para a sua vida. Você não vive mais como se não houvesse sentido na vida. Você sabe o sentido da vida. Porque Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então o que Ele nos deu foi vida, porque antes estávamos mortos, como eu disse, em delitos e pecados. Mas Ele, ao me dar vida, me mostrou o sentido da vida, me deu esperança. Agora eu tenho esperança, agora você crê. É como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Ele diz, eu não quero que vocês se entristeçam, como os demais que não têm esperança. Ele começa a falar a respeito da morte, e ele diz para a igreja, vocês não podem se entristecer em relação à morte, como os demais que não têm esperança. Porque hoje vocês têm esperança. Então a morte não é o fim, é o início. Vocês têm esperança. E quem me deu essa esperança? Foi Jesus, foi o Messias. Foi Ele que restaurou essa esperança na nossa vida. E agora, ao invés de ser um preso de esperança, eu sou alguém que tenho uma real esperança. E a minha fortaleza é Cristo, no qual eu preciso estar firmado, no qual eu preciso estar arraigado, como diz a palavra. Por isso, você que foi liberto, o teu lugar agora é sempre na fortaleza. O teu lugar é no corpo de Cristo. É a igreja do Senhor. A fortaleza é Cristo, mas Cristo é a igreja, meu amado. Cristo é a igreja, porque Ele é o cabeça do corpo, e nós do corpo. O corpo precisa do cabeça, e o cabeça precisa do corpo. Um não está completo sem o outro, então por isso voltai à fortaleza significa volte para a igreja. Esteja na igreja, faça parte do corpo de Cristo. Você que foi liberto, teve seus pecados perdoados, você não pode ficar fora, você tem que estar dentro. Volte à fortaleza, ó presos de esperança, porque agora vocês têm uma real esperança, é o que está dizendo aqui o Senhor. Voltem sempre para o Senhor. Deus nos dá tanta liberdade, que Jesus, quando disse que Ele era a porta, Ele disse assim, eu sou a porta, entrareis e saireis. Você tem a liberdade de entrar e sair. Isso não quer dizer que é para você entrar e sair da igreja toda hora, não. Tá bom? Isso quer dizer que Deus te deu liberdade, porque Ele te libertou. Agora você fica na presença dEle em liberdade. Você não é prisioneiro de Cristo, embora sejamos servos de Cristo. Mas temos liberdade que o Senhor nos deu. Saireis e entrareis e achareis pastagens. O Senhor nos dá estas pastagens boas, verdejantes, para alimento da nossa vida, queridos. Tudo isso nos deu o Senhor ao nos salvar. Não apenas nos perdoou, mas nos deu uma nova perspectiva de vida. E o que a Bíblia está prometendo é bênção. Bênção para aquele que está na fortaleza, para aquele que se rendeu, para aquele que foi liberto, para aquele que saiu da cova. O versículo 12 termina dizendo, também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Veja o que Deus tem para nós. A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam e o temem. Você nem imagina o que Deus tem para você. Você foi salvo. Teu lugar é na fortaleza. E na fortaleza Ele diz, eu restituo 2 vezes mais o que o diabo perdeu. Quando Deus nos dá a salvação, o que o diabo roubou, Ele restitui o dobro para nós, queridos. A salvação que o Senhor nos dá não é apenas uma reparação, mas é uma transformação completa da nossa vida. E o que teremos agora será o dobro, diz o Senhor. Mas para isso você precisa estar nesta fortaleza. Restituição dobrada, abundância de bênção, de graça,
de misericórdia, graça abundante. Como diz a Bíblia, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Veja, pecado, agora graça em dobro para você. Antes pecado, agora graça, misericórdia de Deus. É isso que o Senhor está prometendo. Leia comigo Isaías, capítulo 61, versículo 7. No livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 7, está nos dizendo o Senhor: em lugar da vossa vergonha, tereis o que, queridos? Dupla honra. Em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra, possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Como eu disse hoje de manhã, o crente é alegre, amados. Por quê? Imagina, você viveu anos numa cova, sem luz, sem água, sem nada. E agora você desfruta da liberdade. E tudo que você perdeu te é restituído em um dobro, perpétua alegria. Por isso o reino de Deus é paz e alegria no Espírito Santo, queridos. Por isso o reino de Deus traz essa restituição de alegria para aquele que estava perdido, é o que a palavra do Senhor está dizendo. Veja o que diz João, capítulo 1, versículo 16. A palavra de Deus traz promessas para nós, irmãos. João, capítulo 1, verso 16 diz: porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Graça sobre graça. Nada merecemos, tudo nos foi dado de graça, e a graça é abundante a cada dia sobre a nossa vida. E para terminar, leia comigo Efésios capítulo 3, versículo número 20. Na carta de Paulo aos Efésios capítulo 3, versículo 20, a palavra do Senhor diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A restituição do Senhor é muito maior do que aquilo que você pode imaginar. É em dobro que Ele nos dá de volta. E com alegria, e perpétua alegria, e alegria eterna. Porque da cova Ele tirou a tua vida. Da cova Ele te redimiu. Você apenas se rendeu a Ele, e Ele pôde te sacar de lá e restaurar a tua vida, te dando o dobro de tudo aquilo que o diabo tomou. Por isso eu creio que hoje ainda é tempo de libertação, amados. Porque o Senhor já fez isso por nós. O Messias já veio e ainda não voltou. Então estamos no tempo da graça. Estamos no tempo da oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje, para que você hoje se renda a Ele e Ele possa tirar você dessa cova. É hoje o dia da salvação. Alegra-te muito, diz o texto bíblico, e reconhece o teu rei. Assim como Jesus, quando entrou em Jerusalém, e o povo reconheceu e se alegrou. Jesus está aqui essa noite, esperando que você o reconheça e se alegre com aquilo que Ele tem para fazer na sua vida, te libertar e te salvar. É para isso que a palavra foi anunciada a você, para que haja salvação. Curva a sua cabeça agora, vamos fazer uma oração. Pai amado, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez por nós, por todos os benefícios da cruz e do sangue da aliança que recebemos, Pai, por nos rendermos ao Senhor. Há pessoas aqui, Pai, que talvez estejam na cova, talvez estejam presos de esperança, que talvez não sintam alegria nem esperança em suas vidas. Mas, Senhor, foi para estas mesmas pessoas que o Senhor veio, para que elas possam se alegrar e mudar as suas vidas. Por isso eu te peço essa noite, toca pelo Espírito Santo nesses corações que precisam se render ao Senhor, porque só haverá salvação se houver rendição. Eu oro por isso, Pai, em nome de Jesus. Há alguém aqui que deseja entregar sua vida a Jesus? Levante a sua mão onde você está, eu quero fazer uma oração por você. Há alguém que deseja se render a Cristo? Há uma pessoa lá. Quem mais quer entregar a sua vida para Jesus? Há mais alguém? Aproveita essa oportunidade.
Quem mais? Levanta a mão bem alto para mim. Alguém mais quer se entregar a Cristo? Se render, para de lá ser tirado, salvo, liberto e com alegria restaurada. Alguém mais? Não? Uma irmã que levantou a mão, vem aqui, vamos orar juntos. Quem mais quer fazer isso? Aproveita essa oportunidade. Não tenha vergonha não, meu irmão. Porque Jesus não se envergonhou da gente quando Ele morreu na cruz. Amém? Começa a irmã? Paula. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, toma Paula nas tuas mãos, Senhor. Obrigado a Deus por essa vida que ouviu a tua palavra e decidiu essa noite de livre e espontânea vontade render-se ao Senhor, Pai. Porque reconhece que precisa sair da cova, reconhece que só o Senhor pode tirá-la e dar a ela uma vida de alegria e de abundância, cheia de tudo que ela jamais experimentou na sua vida. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para Paula, Senhor. Que a partir de hoje ela experimente isso na sua vida. Salvação, libertação e alegria no Espírito Santo, Pai. Uma vida plena, como o Senhor veio trazer para todos aqueles que se renderem ao Senhor. Recebe a vida da Paula, Pai. Eu oro por ela, te agradeço por esta vida preciosa para o Senhor. Em nome de Jesus. Deus abençoe, Paula. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho, Pai. Obrigado por essa decisão que ele também toma aqui espontaneamente. Obrigado, meu Deus, o Senhor conhece a sua vida e o seu coração. E eu creio na obra maravilhosa que o Senhor tem para fazer na vida dele. Que começa agora, Pai. Mas é só o começo daquilo que o Senhor deseja, Pai. Abençoa esse teu filho, meu Deus. Abençoa ele, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, irmãos. Irmã Marli, que vai se batizar, o pastor Alexandre vai conduzir a cerimônia. Podem ir trocar de roupa. Glória a Deus, minha irmã. Como é seu nome? Não entendi. Maria das Dores. Senhor, obrigado pela Maria das Dores, Pai. Obrigado, meu Deus, porque ela chegou à tua casa e esta noite tomou a decisão de se render ao Senhor, Pai. Tomou a decisão de se entregar completamente a Ti, meu Pai. Uma decisão única e definitiva na nossa vida. E eu te agradeço pelo que o Senhor está fazendo aqui. Para que ela viva também em novidade de vida. Liberta pelo Senhor, vivendo a alegria fora da cova, Pai. Cheia de tudo aquilo que o Senhor planejou para ela. Cheia da Tua luz e da Tua graça, que se manifesta com abundância sobre a sua vida. Eu oro por ela, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, irmãos. Você é filho da graça? A graça do Senhor te alcançou. Celebre a Deus. Somos
Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, aqui está a nossa irmã Marli, disse nosso pastor, a mãe do nosso irmão Alexandre, que deve estar ali explodindo de alegria. É bom esse momento, irmãos, para que todos nós saibamos que a igreja ela tem o compromisso de cumprir com as ordenanças do Senhor. Diz a palavra do Senhor que nós devemos ser batizados, como bem disse o nosso pastor. E as pessoas que se batizam têm que declarar publicamente isso, né, irmãos? Nossa irmã Marli não é diferente, ela fará isso agora, em nome de Jesus. Meu Deus, o que eu tenho que agradecer é a Deus pela minha vida, por tudo que Ele fez por mim, me deu muita força, saúde, tudo que Ele me deu, eu agradeço. E quero entregar o meu coração para Jesus até o meu final. Peço falar com muito feliz. Diz a Bíblia que no teu coração crê, com a tua boca confessa. E ela fez isso. E nós vamos sepultar essa noite a velha criatura. Vamos orar por ela, irmãos, em nome de Jesus. Pai Celeste, nós te louvamos pela vida da nossa irmã Marli. Nessa noite, Senhor, ela declara publicamente que crê no seu coração no Senhor e confessa com a sua boca de que tu és o Salvador. Pai, nessa noite tão especial, nós queremos, ó Deus, deixar sepultada aqui a velha criatura da Marli. E que saia, Senhor, dessas águas batismais, Senhor, a nova criatura, a nova Marli, para a glória e para a honra do teu nome, dando testemunho da tua graça, da tua bondade, da tua fidelidade. Em nome de Jesus. Conforme a tua declaração de fé, diante da igreja do Senhor, como ministro da palavra do Senhor, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Todos que creem precisam ser batizados. É ordem do Senhor. Repito o convite que fiz aqui na hora dos anúncios. Se você quer se batizar, domingo que vem começa uma aula, uma turma nova. Todo domingo, 9h30 da manhã, durante 2 meses, para você então se batizar no final do mês de março. Se há alguém interessado, procure a mim ou ao pastor Alexandre ao final do culto, para que você possa ser então indicado para a turma de batismo. Vamos orar, pedir a bênção de Deus, que você tenha uma semana abençoada e que quarta-feira você esteja na igreja, ouvindo a palavra do Senhor, edificando a tua vida. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre esta igreja, sobre a tua vida. O Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz e segurança ao teu lar e traga você sempre com alegria para juntos ouvirmos a voz do Senhor nesse lugar. Oramos e Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.